Voltamos aqui porque houve alguns problemas técnicos. Só recapitulando o que eu estava falando, quando B é positivo, nós olhamos nosso gráfico da função, nossa parábola, e vemos que ela toca o eixo y na parte de crescimento da função. Reparem, aqui nós temos a metade da parábola, a simetria da parábola. Da parte da esquerda, a função está caindo, a função está decrescendo. Chegamos na metade, a função começou a crescer novamente, e nessa crescida, ela intersectou o eixo y. Então, por causa disso, por esse motivo, o nosso coeficiente b é positivo, com o coeficiente a maior que zero. Quando a é menor que zero, quando a é negativo, continua na mesma lógica. A função está crescendo e tocou no eixo y. Repare que, de novo, aqui nós temos o eixo de simetria da parábola. Na parte direita, o gráfico da função está decrescente, a parábola está caindo. Então, não intersectou o eixo y. Porém, na parte esquerda, na parte de subida da função, na parte de subida da parábola, ela intersectou o eixo y. Portanto, o nosso b é maior que zero, o nosso b é positivo, tá? Se, por causa desse motivo, b é maior que zero, então nós podemos pensar que, ao contrário, b pode ser negativo. Quando a nossa parábola toca o eixo y na parte de decrescimento da função, o nosso b é menor que zero. Vejamos. B menor que zero. Assim como no A, fazendo a assimilação, reparem que a função está caindo, e quando ela caiu, ela intersectou o eixo y. Isso significa que b é menor que zero. Com o A positivo, nós temos uma função coeficiente com a concavidade voltada para cima. A parte de decrescimento da função tocou o eixo y, isso significou que o nosso b é negativo. Do mesmo modo, um A menor que zero. A menor que zero. Aqui nós temos o eixo de simetria da função. A partir desse ponto aqui, ela começou a decrescer. Nesse decrescimento, ela intersectou o eixo y, e isso simboliza que nosso coeficiente b é negativo. Beleza? Então, quando b é menor que zero, o gráfico toca o eixo y na parte de decrescimento da função. Então, nós já sabemos quando ele é positivo, quando ele é negativo. Agora, basta saber o que acontece quando ele é igual a zero. Bem simples. Quando o nosso coeficiente b é igual a zero, o nosso gráfico da função intersecta o eixo y bem na sua metade, bem no seu eixo de simetria. Então, podemos dizer que quando b é igual a zero, o eixo de simetria da nossa parábola é o próprio eixo y, tá, pessoal? Beleza? Tudo claro? Vamos para a próxima. Agora, zero da função quadrática. O zero da função quadrática é muito parecido com o nosso zero da função afim. O que a gente fazia na função afim? Nós substituímos o f de x por zero. Quando nós substituímos o f de x por zero, nós tínhamos lá ax mais b igual a zero. Aquilo era uma equação do primeiro grau. Fazendo a assimilação aqui, analogamente com a função do segundo grau, nós temos f de x igual a x² mais x menos 2. Ou seja, nós temos um exemplo de função do segundo grau aqui. E para aplicar o zero da função nela, basta fazer o mesmo procedimento que nós tínhamos na função do primeiro grau, que é substituir o f de x por zero. Fazendo essa substituição, pessoal, nós iremos encontrar uma equação do segundo grau. E nós já estudamos como é que resolve a equação do segundo grau. A equação do segundo grau, o método de resolução que nós temos é a fórmula de Bhaskara, tá? Quem lembrar do sobreproduto, faça por sobreproduto, se der. Mas, vá na fórmula de Bhaskara que é sucesso, tá? Fórmula de Bhaskara, só relembrando. Primeiro passo é identificar os coeficientes. Identificou os coeficientes da equação, partiu para calcular o delta. Calculando o delta, nós jogamos na fórmula de Bhaskara, que é x igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Fazendo isso, nós achamos as
nossos candidatos a raízes, nossas raízes da nossa função, tá bom? O nosso zero da função é o mesmo procedimento. Agora, vejamos aqui a parte da relação do discriminante com as nossas raízes. Nós temos três alternativas, três tipos diferentes para o nosso discriminante. Quando ele é maior que zero, ou seja, quando ele é positivo. Quando ele é menor que zero, ou seja, quando ele é negativo, ou quando ele é igual a zero. Quando ele é maior que zero, então quando o nosso discriminante é positivo, nós possuímos duas raízes reais, ou seja, nós possuímos x1 e x2. O que isso significa? Que o gráfico da nossa função ela vai tocar em duas partes no eixo x, tá bom? Desenhando aqui, pessoal, aqui eu tenho o meu eixo x, meu gráfico da função vai tocar em duas partes do eixo x, tá? Aqui, quando nós temos o A maior que zero, ou quando nós temos o A menor que zero. A função toca em duas partes no eixo x, x1 e x2. Nós temos duas raízes pertencentes ao conjunto dos números reais e distintas, tá? Quando o nosso discriminante é maior que zero. Quando o discriminante é menor que zero, nós não possuímos raízes reais. Ó. Nós não possuímos raízes reais. Então, ele não toca o eixo x. Quando A é maior que zero, nós temos o eixo x aqui e uma parábola que não toca o eixo x. Tá bom? Aqui com A menor que zero. E por fim, nós temos quando delta é igual a zero. Quando delta é igual a zero, nós possuímos apenas uma raiz real. Ou seja, x1 é igual a x2. Se x1 é igual a x2, pessoal, nós só tocamos o eixo x em um ponto, tá? Ou seja, nossa parábola vai ser dessa maneira, tocando em apenas um ponto em x, quando A é maior que zero, ou dessa maneira, quando A é menor que zero, com a cavidade da parábola voltada para baixo, tá bom? Essa é a nossa relação do discriminante com as raízes da função. Então, fiquem atentos a isso. Quando nosso delta é maior que zero, nós possuímos duas raízes reais e distintas. Então, a nossa parábola vai tocar em dois pontos no eixo x. Quando nós temos o delta negativo, isso quer dizer que a nossa parábola não vai intersectar o eixo x em momento algum. E, por fim, nós temos delta igual a zero. Quando delta é igual a zero, nós temos uma função que só toca em um ponto no eixo x, tá bom? Só fazendo uma pequena correção aqui, pessoal, esse gráfico aqui vai ficar aqui, tá? Então, justamente assim, pessoal, tá? E por fim, pessoal, para fechar nosso assunto, nós temos o vértice da parábola. O vértice da parábola, ele pode ser calculado da seguinte forma. Nós temos nossa função ax quadrado mais bx mais c e nós vamos fazer os procedimentos para achar o vértice da função. O que isso significa? O vértice da função é aquele cara que fica bem na metade da função, ou seja, ele pode ser o ponto de máximo ou mínimo da função, tá? Se a função for com coeficiente positivo, coeficiente A positivo, nós temos com coeficiente A positivo, nós temos uma função desse tipo
onde o vértice da função é exatamente o ponto mais baixo da função, então nós temos o ponto de mínimo. Quando nós temos o coeficiente A negativo, nós temos uma função com cavidade voltada para cima, o ponto mais alto da função é chamado de ponto de máximo, tá bom? Mas como é que nós calculamos isso? Primeiramente, nós temos que achar as coordenadas de x e as coordenadas de y, tá? Esses pontos são encontrados através das coordenadas. Como é que calculamos as coordenadas? Primeiro é o x-vértice. O x-vértice é dado pela relação de coeficiente menos b sobre 2a. Então, se você quer achar o x-vértice da função, você aplica menos b sobre 2a. Se você for calcular o y-vértice, você usa a relação menos delta sobre 4a. Tá bom, pessoal? Lembrando, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Só frisando isso, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Após calcular o delta, substitui na fórmula menos delta sobre 4a. A é o coeficiente A da nossa função. Tá bom, pessoal? As dicas para a prova foram essas. Espero que vocês se saiam muito bem nessa prova. E até outro vídeo, pessoal.